Não, isso é muito legal, que tipo, a Planeta me deu a chance de fazer isso, né? Eles decidiram que eles queriam um livro de podcast, eles falaram assim, pô, a gente precisa de uma pessoa muito legal, bem sucedida com podcast pra chamar. Eles chamaram essa pessoa não quis, e eu fui a segunda opção deles. Então, de fato, o fracassado foi a outra pessoa. O fracassado foi a outra... Não sei, né? Porque ele... ele não ganhou o que eu ganhei de Advance, mas... viu? Ele também não teve o trabalho de escrever o livro. E... Não, é como se o livro tivesse sido um retumbante sucesso também. Eu acho que tá aí. Eu acho que eu sei quem é essa pessoa, eu nunca vou falar quem é. Mas acho que ele tá correto. Assim, acho que a vida dele não foi afetada negativamente por ele não fazer esse livro. Mas a minha foi super positivamente afetada. Eu já cheguei a dar aula na pós da Unicinos. Fui uma vez lá, dei 2 aulas de 4 horas. Num processo, assim, bem baseado no que eu botei nesse livro. Eu transformei numa aula prática. Legal. Pro pessoal, pra eles desenvolverem uma ideia de podcast. E a gente tentar transformar isso num piloto e tudo mais. E então, tipo, pra mim foi legal, assim. Não, eu particularmente acho muito legal. Não vou dizer inveja, porque acho que a palavra não é boa, mas eu admiro muito quem para, senta e escreve. É óbvio que tu te coloca como escritor, e eu tenho certeza que tu vai escrever. E eu tenho um ghostwriter. Isso é uma outra coisa, assim, tipo, a editora chegou em mim falando assim, a gente vai chamar você e você vai ter um ghostwriter, porque a gente tem um prazo super apertado. Isso não é uma piada. Eu entendi que isso aqui não é uma piada. Mas só que aí o que eu fiz é que, tipo, eu escrevi parte, o ghostwriter escreveu parte, baseado nas conversas que ele tinha comigo, ele ia adaptando o que ele conversava comigo. Só que aí o que eu fiz, assim, a gente tem até umas piadas, assim, de tipo, eu sublinho certos trechos, assim, isso aqui, ó, claramente foi o ghostwriter que escreveu, isso aqui fui eu, então aí eu sinalizo que fui eu que escrevi e tal, e aí a gente faz, assim, tem diálogos entre eu e o ghostwriter no livro, então eu falei, porque assim, se a gente vai fazer, é isso, eu sou uma pessoa que o meu background é escrever, então eu me sentiria muito nojento só fazendo um livro com ghostwriter que não diz que tem um ghostwriter, então isso foi ao que eu cheguei, e todo o crédito a Clarice e todo o pessoal da Planeta que falou assim, bora. Vamos fazer, vai dar certo. Eu falei, é isso, assim, tipo, porque quando eles falaram assim, tem que ter um ghostwriter, eu entendi. Na época eu tava morando no Rio. E aí, assim, olha só, a minha vida na época era a seguinte: eu trabalhava de segunda a quinta ou sexta no Rio, escrevendo roteiro na Globo. Perfeito. Aí eu vinha pra São Paulo no fim de semana gravar podcast. O Imaginar Juntas. Desculpa a curiosidade, escrevendo roteiro pra o quê exatamente? Nessa época era o Tamanho Família e depois o Fora de Hora. Perfeito. E aí eles me chamaram pra escrever esse livro quando eu tava nesse ritmo. E eu ainda ia pra Porto Alegre, eu namorava uma guria de Porto Alegre na época. Então, assim, eu via um fim de semana pra São Paulo, um fim de semana pra Porto Alegre, e durante a semana eu tava no Rio. E aí, e o ghostwriter era aqui de São Paulo, a editora era aqui de São Paulo. E então, e a gente tinha um prazo super curto pra entregar o livro. Então, eu entendi também que, tipo, no prazo que eles queriam, eu não conseguia sentar a bunda e escrever tudo. Então, eu falei, tá, então você vai ter um ghostwriter. É assim que a gente vai fazer. E a gente encontrou um tom muito legal e fez assim. Pô, né? Não, achei incrível, achei legal que eu entendi que era uma piada, já que eu sei que tem um tom de comédia, já vi... Ele é super engraçado, ele tem ensinamentos práticos de como você fazer tudo, desde o desenvolvimento da ideia, a criação da ideia, desenvolvimento da ideia, padronização dela dentro do que é um projeto de audiovisual, quanto a parte mais de tipo, ok, como eu vou fazer isso tecnicamente? E como que opera esse cenário comercialmente no sentido de, tá, e aí, ganha dinheiro? Vendendo anúncio, levando o podcast pra plataforma, vendendo assinatura, o que é. Então eu dou um panorama de todo o processo de fazer a linguiça, assim, até você fritar ela. Então, ele tem conteúdo de verdade, mas ele é bem no meu tom, assim, jocoso. Sim, sim. Não, eu acho que isso é super importante. Tem muita gente que começa o podcast, começa o programa e faz de qualquer jeito e vamos ver o que acontece. E eu acho que é importante até pra quem não conhece. Eu tenho vontade, vide que agora, até queria saber da tua opinião de como que tá esse mercado atualmente. Afinal de contas, a gente tá aqui na Rede Geek, que é um lugar que faz podcast desde o início dos tempos. Sim. A gente conhece o pessoal que começou com podcast, tipo o Alexandre com o Jovem Nerd. Sim, o Jovem Nerd começou no mesmo ano que eu. Eles começaram, acho que uns meses antes de mim. Foi 2006 ali, eu lembro. Sim. Que eles começaram deles e eu tinha começado o meu, que era o audiogame. Então foi mais ou menos ali, acho que em 2006 que começou, assim. Então mudou muito. Mudou muito, não? Eu tenho plena noção. A gente tinha que baixar o MP3. O MP3 pra eu ouvia no meu Zune. Eu ouvia naquele pretinho que é Sim, redondinho, sabe? Eu ouvia no pendrivezinho aquele, né? Que era um pendrive que tinha um play e pause. Depois eu tive um iPod Nano. E aí depois eu fui pros Zunes e eu tive vários Zunes. Eu era o Zune Boy. Eu não tive essa fase. Eu ouvia no trabalho muito. Já trabalhava e já tava começando com games, então ali foi uma fase
Que pra mim foi muito Sim. incrível, assim, tipo... Não, e nessa época, os primeiros caras que conseguiram ganhar dinheiro com podcast aqui no Brasil foram os caras do Jovem Nerd. Sim, Era uma época em que ninguém tinha uma audiência que fazia uma agência de publicidade olhar pra um podcast como algo viável, a não Sim. ser eles. Então, eles conseguiram, no começo, começar a vender anúncio. E lembro que os primeiros anúncios que eu vendi em podcast foi, sei lá, tipo assim, eu lembro de negociar um anúncio pro Verdades Absurdas, por exemplo, com a Nvidia, lá atrás, assim. Caramba. Mas um anúncio, porque foi o seguinte, era o pessoal da GMD, com quem eu viria a trabalhar na HD1, tinha a conta da Nvidia, sobrou um resto de uma verba numa campanha, e eles falaram assim, a gente gosta muito do Verdades, vamos negociar, e a gente negociou, mas era assim, sei lá, R$3.000 um anúncio. E aí, um podcast gigante, assim, com equipe, Sim, né? Tipo assim, sim. a gente tinha fixo o Nigel, o Caio Teixeira e o Pedro Cohen, e aí tinha o Nix, que era o produtor, tinha eu editando. Caramba, e aí. era um time grande mesmo. E exato, e aí R$3.000 pra um episódio, é isso, assim, legal, mas. Deu um tipo, Big Mac pra cada um. Mas é isso, foi o único episódio que teve um anúncio naquela época. Mas era isso, era muito difícil, porque é isso, as agências de publicidade não olhavam e tal, não tinha o cenário de crowdfunding que a gente tem hoje, com ferramentas que tornam isso fácil, e nem com um público que tem o costume de dedicar uma parte da sua verba mensal ali pra apoiar um creator e tal. Sim, e eu ia perguntar justamente isso. Como é que tu vê o mercado hoje, assim? Tu acha que agora já super saturou e já tá em um outro momento? Não sei se saturou. Eu acho que, assim, houve oportunidades que apareceram ali no auge de 2018 e 2019, quando eu tava começando a fazer isso full time como meu trabalho. E aí, que não existem mais. Eu sinto que certas oportunidades que haviam pra gente produzir programas com bons orçamentos foram uberizadas. Sim. De que certos players viram que eles podem diminuir muito o investimento deles e exigir a entrega de um produto pronto. Tipo assim, tu vai, produz o teu podcast com a tua equipe, com a tua produtora, me entrega pronto e eu te pago X, e esse X é tipo assim, 1/10 de X do que eles pagavam antes. Com certeza. O que prejudicou muito o tipo de programa que eu tava fazendo, que era muito mais complexo de produção. Sim. Por outro lado, você tem mais oportunidades descentralizadas, né? Tipo, tanto de anúncios, que é mais fácil você conseguir, às vezes, nem tanto o automático quanto o negociado direto com uma agência ou com uma marca. Você tem mais gente que às vezes vai dedicar uma verbinha àquilo, entende que tipo, não, eu anunciar num podcast vai me trazer retorno. Então talvez tem mais oportunidades nesse lado, e tem mais oportunidades do lado do crowdfunding, que é isso, assim. Tem mais gente que sabe fazer isso, topa fazer isso, tem mais plataformas que tornam isso viável pra você, e tem como você fracassar também. Eu tenho o Pop Cult, que é um podcast de cinema com o Orlando Calheiros, que tá em hiato aí há uns anos, porque também a gente tentou fazer um crowdfunding e não deu. Não foi, não tinha. Assim, não. muita gente colaborou, mas não gente o suficiente. Assim, acho que a gente tirava, sei lá, R$500, assim, e aí não justificava o tempo que a gente dedicava pra fazer o Pop Cult. Ainda é um projeto que a gente quer fazer. Eu e o Orlando estamos trabalhando em outros projetos paralelamente. A gente trabalhou juntos num podcast aí, no backstage de um podcast, que é do Gregório do Vivier, que sai ano que vem. E a gente tá sempre conversando ainda sobre, tipo, ideias que a gente tem pra voltar com o Pop Cult e ideias pra novos fracassos. Muito bom, muito bom. Saber como fracassar de diversas formas diferentes, eu vou sair profissional depois dessa conversa. O próximo livro, depois do Ouvindo Voz, depois que a gente vender todas as edições, os exemplares da primeira edição, e eu puder mandar um e-mail pra Planeta sem vergonha, tipo assim, que hoje eu sei, assim, quantas unidades tem paradas no estoque. Então, o dia que tiver 0 unidades paradas no estoque, sei lá, tipo, 100 unidades paradas no estoque, aí eu falo assim, gente, vendeu, né, o livro. O próximo livro pode ser assim. O assunto vai ser assim, vivendo de fracassos. Exato, tipo assim, esse aqui foi focado em como criar um podcast de sucesso, e aí o próximo vai ser assim, e agora, como criar um grande fracasso? Exato. Porque isso aqui foram eles, basicamente assim, eu queria chamar o livro de Ouvindo Vozes, para as pessoas entenderem como é o processo editorial. E aí a editora falou assim, não, mas a gente quer um livro chamado Como Criar um Podcast de Sucesso. Aí eu falei assim, não, então eles chamam Ouvindo Vozes e esse é o subtítulo. Só que aí eles, então, mas a gente ainda tem que botar que tem como ganhar dinheiro com isso. E então ainda eles botaram aqui. Com isso. Exato. E aí eu falei assim, e aí eles tiveram que ter uma reunião meio comigo, porque eu falei assim, mas eu não sei ensinar isso. E aí eles tiveram que sentar comigo e falar assim, mas Gus, você faz isso? Aí eu parei e falei assim, eu acho que eu faço, né? É aquele dinheiro que cai na minha conta todo mês, é disso. Nossa! E aí aí eles meio que me convenceram de, tipo assim,
talvez você não esteja tão fracassado quanto você imagina. Talvez você tenha vivido disso nos últimos anos. Exato. Assim, tipo assim, na época, é isso, assim, na época eu tava assinando lá, com carteira assinada na Globo, fazendo podcast na Globo, e eu tinha uma produtora que tava rolando, e é isso, fazendo, tipo, os primeiros Spotify Originals do Brasil, fazendo umas coisas muito legais, com criadores muito legais, e eu, tipo assim, mas será? E aí eu descobri que existe ainda tal síndrome do impostor, né? Uhum. É um negócio que as pessoas sentem de vez em quando. Falando de síndrome do impostor, como é que é te ver no metrô de São Paulo, nas paredes e tudo Isso foi mais? uma coisa muito legal. Então, o Spotify fez um anúncio uma vez comigo e com o Júlio Pacheco, né? E que foi a gente, o Jovem Nerd e o Mamilos, né? Num anúncio do Spotify. Foi muito legal. Eu lembro que a gente foi, eu e o Júlio, tirar foto com a nossa foto lá no metrô. Então aí teve esse anúncio. Foi no metrô, aqui lá da Consolação, Sim. em vários pontos de ônibus em São Paulo, e acho que alguns no Rio de Janeiro. Eu lembro de te ver na travessia do metrô Consolação. O nosso tava muito bem localizado, era na travessia ali do metrô Consolação, quando você vai da linha verde pra linha amarela. Exato. Esse foi um bom fracasso. E te gerou mais visibilidade? Como é que... Não, porque eles fizeram eu tirar foto sem óculos e as pessoas só me conhecem de óculos. Putz! Mas no final das contas, a questão do super-homem é verdade. É verdade, é super verdade, especialmente no meu caso, porque tem que ser esses óculos pequenos. Sim. Eu tenho 3 pares que são bem parecidos, e que eu tenho que usar eles. Se eu uso qualquer outra armação, eu fico outra pessoa e eu não me reconheço. Entendi. Então, e aí foi isso, assim, eu lembro que a figurinista, não fazia ideia de quem eu era. Então, e aí ela, tipo, não, porque esses seus óculos não combinam com a proposta da foto, não sei o quê. O fotógrafo também, não fazia mínima ideia de quem era ninguém que tava ali, não ouvia podcasts. E aí ele falou, não, com esses óculos não faz sentido e tal, não sei o quê. Eu falei, tá bom, eu faço o que vocês quiserem, vocês que mandam e tal. E aí, então, eu acho que muita gente nem entendeu que era eu. Quando eu postei a foto, eu do lado da foto, realmente não parecia. Exato, explicando, né? Não, a falta de óculos e a quantidade de Photoshop que eles fazem ali não é o sujeito. Muito mais gente já me reconheceu em outras propagandas que eu fiz como ator, porque é isso, eu também já fracassei nisso. E aí, a gente nem entrou na questão da música também, que eu já fracassei nisso também. Vamos entrar, vamos agora. Ator e músico, tá. Como fracassaram nessas duas áreas? Tá bom, eu fiz aula de teatro bastante quando eu era moleque, assim, era um negócio que eu gostava. Nunca tentei ser ator profissionalmente, mas por fazer stand-up, fazer roteiro, acaba conhecendo a galera do audiovisual e me chamavam de vez em quando, assim, pra isso. Tipo, comercial. Fiz alguns testes algumas vezes, nunca que eu fazia teste me chamavam. Nunca fiz um teste e me chamaram. Tipo, e aí todas as outras vezes que me chamaram foi, tipo assim, alguém que gostava de mim, um diretor, alguma coisa, falava assim, vem, e aí, tipo, grava um teste. Às vezes eu gravava um teste mesmo, porque o diretor me pediu, e aí ele mostrava o teste pro cliente, convencia, aí rolava. E aí é isso, aí eu fiz alguns comerciais assim. E música, eu comecei a fazer música porque eu fazia podcast e eu queria ter uma vinheta que eu não tivesse que pagar ninguém pra usar e que eu tivesse o direito de usar. Boa. Então eu fui aprender a produzir música no computador. Eu sabia tocar violão, guitarra bem mais ou menos assim, mas aí eu fui aprender como que música funciona e como você compõe uma música no computador. E aí eu passei a gostar e foi uma coisa que eu comecei a fazer e mixar coisas e fazer mashup e produzir coisas. E aí, com o tempo, fui conhecendo outras pessoas e colaborando. Então, tipo, já colaborei com o Porquinho, com o Lucas da Fresno, já produziu música com ele. O Educar, quando ele teve um selo na Sony, lançou a música minha. Eu compus as letras de um álbum do Edu também. Já fiz umas músicas com o Chernobyl. E é isso, assim, vou fazendo umas coisas de vez em quando dá na telha. Tipo, ninguém ouve, assim. Acho que se eu ganhei... o Funk Triste que eu fiz com o Shediak é a minha música mais bem sucedida, que eu lembro que assim, no primeiro ano teve mais de 100 mil plays. Assim. Todas as outras minhas músicas não dão nada e o Spotify não paga música nada, assim. Eu lembro que é isso, com o Funk Triste, assim, que foi o maior hit, que é isso, assim, acho que foi 250 mil plays ali. Em algum momento a gente chegou em 250 mil plays, eu lembro, e a gente tinha basicamente dinheiro pra eu, o Shediak e o Enzo, os três coautores, se a gente quisesse ir comer uma pizza, a gente pagava... bancava a pizza pra galera. Bancava a pizza pros três, assim. Pra uma galera de 4 pessoas, a gente bancava uma pizza. Uma galera, tipo, a galera é aquela parte que rema dentro do barco, é um barquinho de 4 pessoas. Exato, virou essa galera, tal qual o Cleiton e Cleidir diriam. Eu vou manter as referências gaúchas aqui, já que a gente perfeito, tá aqui. Perfeito, estamos entre gaúchos, então tá tudo certo. Não, acho ótimo, acho super interessante saber que teve toda Grande revista.
Super interessante, ótima revista. Ótima revista. Exatamente. Tá aí super uma coisa que interessante. fracassou revista, né? Eu comecei escrevendo em revista, assim, logo antes delas começarem a fracassar. Eu vivi o fracasso em primeira mão, assim, todas as revistas que eu escrevia, acabando a verba. E eles falaram assim, você topa escrever isso em troca de, tipo assim, você ficar com o jogo de graça? E, tipo, mas antes eu ficava com o jogo e vocês me pagavam pelo meu trabalho. E aí esse dinheiro comprava, tipo, uma coxinha que eu comia depois. E eu sigo querendo comer aquela coxinha. Então também foi isso, assim, muitas das minhas mudanças de carreira foram por isso, assim, porque eu passei por várias crises, né, a crise do jornalismo, a crise do audiovisual, eu toda ela. eu peguei, ela está acontecendo nesse momento, assim, acho que muita gente não sabe, mas a gente tá vivendo uma crise no mercado audiovisual, não só no Brasil, assim, os Estados Unidos tá também, assim, tem muita gente falando assim, tipo, até 2026 não se vê uma mudança no cenário de baixíssimos orçamentos nas produções que estão rolando e muitas produções não rolando, o nível de produções, assim, os estúdios que estariam fazendo 10 filmes e 500 séries, hoje estão fazendo um décimo disso, às vezes. Sim. Então também, muito disso foi de um instinto de sobrevivência. De tipo, aqui não vai dar pra eu ganhar dinheiro. Então, isso aqui eu posso fazer como hobby agora e tentar ganhar dinheiro com essa outra coisa. E aí, às vezes, isso vai e vem também. Assim, é isso, tipo, eu vivia épocas de podcast em que isso era a minha atividade principal. Aí, às vezes não era, às vezes era TV. E aí, às vezes, agora volta a ser o podcast. E aí, às vezes, volta a ser TV. E aí, às vezes, volta a ser stand-up. E às vezes, enfim, vai. Esse foi só um pedaço do episódio. Clica aqui e assiste o vídeo completo. Tenho certeza que você vai gostar. E se quiser ajudar o canal, já sabe. Clica, compartilha, dá like e te inscreve no canal. Te aguardo lá.